Acho que agora estamos ao vivo. Muito bom, gente. Que alegria! Estamos ao vivo. Vamos dando boa noite aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos começar. Primeira live depois de muito tempo. Olá, Luciano, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui no Facebook também quem é que tá ao vivo, quem tá assistindo, pra gente começar quente fervendo. Todo mundo sentindo bem minha dicção aí, porque vocês viram, né? Tô renovando os dentes. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Acho que tá todo mundo ok. Beleza. Bem-vindos. Adoro, o pessoal gosta. Vamos aproveitar e divulgar aí um dos parceiros que a gente tem aí, Microlins. Boa noite para quem chegou primeiro. Boa noite para você que tá chegando agora. Espero que você aproveite muito. Agora foi ali. Ah, ficou bacana. Tá legal. Beleza. Tá tudo funcionando, tá? A gente vai começar agora sim. Ok. Daniel, seja bem-vindo. Pessoal, vai dando oi aí. Fala de que cidade você é, tá bom? Pra gente poder começar. Nós vamos fazer uma live muito bacana hoje. Essa é a primeira live que a gente tá fazendo aí nesse projeto novo do Vanessa Lima Ponto Oficial, que é o live para líderes. Esse projeto é para líderes. Esse projeto foi idealizado, ele já está sendo sonhado há muitos anos, mas ele só foi idealizado agora e eu espero que transforme profundamente a vida de vocês. Tudo que eu tenho para ensinar aqui, tudo que eu tenho para ajudar você a desenvolver sua liderança. Tá? Às vezes eu vou olhar para cá porque tem a câmera do Facebook, às vezes eu olho para cá que é a câmera do Instagram. Então a gente vai trabalhar com tudo, tá bom? Pessoal que está chegando agora, ou você que está assistindo aí essa live depois que ela já finalizou, recados mega, ultra importantes que em todos os meus treinamentos eu sempre vou dar, tá? Antes de eu fazer minha apresentação. Como tem a galera chegando aí, reserva a sua água, reserva o seu papel e a sua caneta, tá? Conhecimento a gente não estuda só de uma forma passiva, a gente estuda de forma ativa também. Como é que a gente estuda de forma ativa? Também fazendo anotações, tá bom? As perguntas eu vou sugerir que vocês deixem para o final, tá? Pra gente poder fazer. Se você está assistindo essa live depois, você pode mandar perguntas para o direct também, tá bom? Pode mandar no privado, você que está no Facebook, tá? Então vamos lá, pessoal. Não perder tempo não, porque quem chegou a gente vai honrar quem chegou pontualmente aqui nessa live. O tema de hoje, dessa live, essa primeira de inúmeras lives que nós vamos fazer para você, líder, desenvolver nesse momento de pandemia, nesse momento de crise econômica e com os diversos desafios que vão vir para frente, você precisa se tornar um líder extraordinário e eu tô aqui para te ajudar com todo o meu conhecimento técnico e comportamental, tá? Então, tema de hoje, como conciliar liderança e processos. Vou me apresentar primeiramente. Muita gente aí recebeu o convite para poder participar, ainda não me conhece. Meu nome é Vanessa Lima, eu sou Head Trainer. O que é isso, Vanessa? Eu sou treinadora de líderes, eu sou treinadora de gestores, eu sou treinadora de cabeças, tá? Eu já atuo há pelo menos 15 anos treinando pessoas, desenvolvendo pessoas em diversas empresas e fazendo com que essas pessoas tenham resultados expressivos onde aplicam as técnicas que eu ensino. Hoje, para vocês entenderem por que eu estou desenvolvendo esse trabalho exclusivamente para líderes. Bom, nos últimos 2 anos, onde eu dei um foco maior na minha empresa, na Vanessa Lima Treinamentos, né, eu comecei a perceber, eu trabalhava muito com os colaboradores, eu exercia atividades com os colaboradores, eu fazia um treinamento voltado para alta performance. Mas comecei a perceber que se não trabalharmos as lideranças, a alta cúpula, a parte que comanda todo o processo, é muito difícil fazer com que as lideranças médias e a ponta operacional tenha resultados. Eles também precisam constantemente de capacitação. Tá? Então, pegando a minha experiência de liderança vivencial, que eu tenho aí desde quando eu sou criança, né? É uma coisa que está no sangue já. Pegando todas as experiências que eu aprendi ao lidar com pessoas, eu tomei a decisão, e também as experiências corporativas que são mais importantes nesse caso agora, eu tomei a decisão de desenvolver um projeto
para líderes, tá? Então nós vamos trabalhar. Você que é proprietário de empresa, você que é gestor, franqueado, você que é supervisor, coordenador, lidera pessoas, esses treinamentos a partir de agora são para vocês, tá bom? Então vamos lá. Sabendo aí, como eu falei com vocês, por que eu decidi iniciar, eu quero começar com uma frase de reflexão muito paulada, mas eu adoro essa frase. Ela diz o seguinte: um exército de servos liderados por um leão é mais temível do que um exército de leões liderados por um servo, tá? Isso é para vocês refletirem sobre a importância da... o nome da pessoa que disse isso é Plutarco, foi um filósofo aí um pouco antes de Cristo, né? Essa frase, ela é repetida por muitos outros autores de outras formas, tá? Essa frase é uma reflexão muito profunda do quanto um líder faz diferença na sua empresa, na sua liderança religiosa, na liderança de um determinado grupo, não importa. Então, a liderança é uma palavra muito bonita, muito falada dentro das empresas, mas pouco colocada em prática. O que eu quero fazer aqui, a partir de hoje, é fazer um fornecimento de conteúdo para vocês de alto impacto. Então eu vou dar paulada, eu prometo para vocês que eu vou dizer a verdade, que eu vou ser sincera com vocês, então eu vou dar paulada quando precisar, mas eu assopro de vez em quando, tá bom? Vamos lá, pessoal. Pra quem tá chegando agora, papel e caneta na mão, aguinha, tá? Pra ajudar a absorver o conhecimento, tá? Recado número 3 aí pra vocês. No link da bio tem um presente pra vocês. Tem no Facebook, tem no Instagram também, tá? No link da bio tem um presente que é um e-book. Esse e-book chama-se De Volta ao Básico da Liderança. Esse e-book vai ser gratuito somente por enquanto, porque eu pretendo transformá-lo em um livro e vou transformá-lo num livro e ele vai ser pago. Então, por enquanto, ele está em formato de e-book, ele é uma parte de um livro e, por enquanto, você pode acessá-lo gratuitamente, tá bom? Então, é só clicar lá no link. Se você conhece um líder aí que está precisando, já manda ele pro grupo aí. Bora lá começar, gente. Essa live vai ficar no ar por 24 horas, então aproveita, assista, tá? Vamos começar. A gente sabe aí que pra gente ser um líder extraordinário, um líder de alto impacto, um líder diferenciado, a gente precisa basicamente trabalhar 3 pilares. Eu vou trabalhar na linha desses 3 pilares sempre com vocês, tá? Primeira coisa, a gente precisa, número 1, motivar e engajar os colaboradores. O senso comum diz que as pessoas têm que vir para o trabalho motivadas. E eu também já defendi muito isso, tá? Motivação tem que ser uma coisa que tem que vir com o próprio profissional. Mas uma pesquisa informa que 80%, pelo menos 80 a 87% dos profissionais brasileiros não são automotivados. Então você, líder, precisa usar como pilar a motivação e o engajamento da sua equipe. O segundo pilar para poder se tornar um líder extraordinário, você precisa elevar a competência da sua equipe. A responsabilidade de treinar e desenvolver o seu liderado não é do RH, é sua, líder. Então você precisa desenvolver a competência da sua equipe através de feedbacks, através de treinamentos, de capacitações, através de acompanhamento, através do incentivo, tá? E o pilar número 3 de um líder de alta performance, você precisa criar estratégias vencedoras. Por que eu estou falando desses 3 pilares? Porque a gente vai começar a entrar aí no terceiro, que é o que pode estar dando problema aí para você desenvolver a sua alta performance, para você desenvolver aí a sua habilidade de ser um líder extraordinário e deixar um legado, tá? Qual que é o problema que a gente vai abordar aqui hoje? A pessoa não sabe, e aí depois vocês comentem comigo se acontece isso com você. A pessoa não sabe se treina a equipe, se faz as tarefas e a gestão do processo. Tá? Ela não sabe se ela acompanha o trabalho do outro, se ela faz o trabalho dela, né? Às vezes ela tá lá, o que a gente chama às vezes na rua, né? Tá lá, ela não tá presa dentro da sala dela, ela saiu, ela tá acompanhando todo o trabalho do liderado, ela tá fazendo acontecer, tá atendendo o cliente, mas as suas atividades de líder estão ficando para trás, né? Todo líder tem uma parcela de tarefas administrativas que são de responsabilidade dele, que são as tarefas de acompanhamento do seu setor, são as tarefas de elaboração de relatório, acompanhamento de indicador, planejamento
e aquelas pequenas atividades ali na frente do computador administrativos que têm que ser feitas, tá? Que são a parte de gestão do seu setor, departamento da sua empresa. E o que pode estar acontecendo que atrapalha essa conciliação? Então, por exemplo, o líder pode estar agindo da seguinte forma, que está dificultando aí muito, o que pode estar dificultando muito essa conciliação. O líder, às vezes, tem essas tarefas administrativas e ele age da seguinte forma. Ou ele tem muita iniciativa, começa, mas não tem acabativa ou tem pouquíssima acabativa. Ou ele é um líder que tudo que ele pega para fazer ele termina, mas ele demora muito a começar a fazer. Quem aí já vai começando a pensar aí se você tem aí essa pessoa no perfil, né? Demora a começar, tá? Isso pode acontecer porque ele não consegue conciliar as duas coisas. Então vamos entender os motivos que levam uma pessoa, um líder, a não conseguir conciliar a tarefa de liderar com a tarefa da gestão, tá? O primeiro motivo que pode levar você, líder, a não conseguir conciliar essas tarefas. Pode ser que o líder tenha um perfil comportamental da não delegação. O que significa isso? Esse líder pega tudo para fazer. Esse líder é um centralizador, tá? Por que normalmente esse líder pode ser centralizador? Ou porque ele acha que ninguém é capaz de fazer tão rápido quanto ele faz, ou porque ninguém seja capaz de fazer tão bom, tão bem feito quanto ele faz, tá? Eu já escutei isso de líderes. Ah, não, eu já sei que a pessoa não vai dar conta de fazer tão bem, então eu já faço, porque senão vai ter o retrabalho, tá? Se isso acontece com você aí, você já pode marcar eu. Bota eu aí pra mim, tá? E na teoria DISC, que é aquela teoria dos perfis comportamentais, né? Normalmente essa característica da não delegação, ela está muito ligada às pessoas que têm um perfil comportamental dominante ou às pessoas que têm um perfil comportamental conforme, tá? O dominante é muito rápido, então ele não tem paciência de esperar o outro fazer, e o conforme é aquela pessoa muito perfeccionista e acha que a outra pessoa nunca vai entregar bom o suficiente, tá? Então, esse é o primeiro problema. E isso precisa ser mudado, pessoal, porque talvez por trás disso também venha uma certa preguiça. Gente, eu tô batendo, tá? Preguiça não é com todos, claro, mas é uma preguiça de treinar alguém para fazer tão bem quanto você faz ou fazer rápido. Às vezes a pessoa ela não tá disposta, o líder não tem iniciativa para treinar essa pessoa. Fala assim, ó, deixa eu treinar alguém que vai desenvolver essa atividade para mim, para que eu não faça essa atividade, porque é uma atividade mais operacional ou é uma atividade mais reflexiva, mais intelectual, só que eu posso delegar para alguma pessoa, tá? Se hoje, entende o seguinte, se hoje o seu liderado, hoje pode acontecer do seu liderado não fazer tão bem a tarefa ou não fazer tão rápido, uma tarefa na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta vez. Mas pode acontecer de na quinta vez ele fazer melhor e mais rápido que você. Então, o que você, líder, precisa entender se você está com esse primeiro problema da não delegação? Se você não delega, se você não solta um pouco o controle, você não tem tempo de fazer a parte pensante para o qual você é contratado, para o qual você é pago, para o qual você tomou a decisão de abrir o negócio, se você é empresário. Tá? A parte pensante é a parte da liderança, a parte intelectual é a parte de olhar na frente, de ser visionário. Inclusive a gente vai ter vídeo aqui sobre desenvolver habilidades visionárias, tá bom? Então, esse é o primeiro motivo que leva o líder a não conseguir conciliar as atividades de liderança com seus processos. Ele não delega. Só um minuto. Segundo motivo o líder não sabe dizer não para as interpelações. Quem aqui não tem problemas com interpelação, que atira a primeira pedra, né? A sala tá lá, muitas vezes a sala é de vidro, ou a sala fica com a porta aberta e toda hora você está tentando executar uma tarefa, seu líder entra, ou seu liderado entra, aliás, e solicita alguma coisa. Não saber dizer não para as interpelações. Esse comportamento, ele afeta demais sua produtividade. E eu já encontrei donos de empresa, franqueados, gestores, supervisores, coordenadores, diversos níveis de diretores, diversos níveis de
de hierarquia, que faziam um trabalho de liderança, com esse comportamento, tá? E principalmente o dono das pequenas empresas, ele vai lá e ele quer abraçar a equipe toda, quer fazer tudo e ele não diz não. Normalmente, o que pode acontecer? O problema de dizer não, ele pode estar ligado a a pessoa é uma pessoa agradadora. Normalmente, pessoas que têm um perfil comportamental de estabilidade, lá na teoria DISC, quem tem esse perfil comportamental tende a ser uma pessoa muito servidora, ela quer agradar, só que ela faz isso em excesso e isso acaba virando uma sombra para ela, tá? As pessoas do perfil influente que normalmente não gostam de conflitos também podem vir a ter esse caráter servidor, tá? Então, o que acontece também? Normalmente, nesse segundo ponto, que o líder não consegue conciliar a liderança com os processos, porque ele não consegue fazer os processos. E o que acontece? Muitas vezes o líder, ele domina tanto os processos, ele domina tão bem tudo o que acontece ali, ele domina, ele sabe muito bem para ele, mas ele não passa o conhecimento para frente, ele não treina outra pessoa para fazer, tá? Às vezes o líder sabe muito, não passou para frente, não treinou a equipe para trabalhar com autonomia, para prepará-los para que eles pensem por si mesmos, tomem decisões, né? E aí o que acontece? Todos os liderados viram refém do seu líder. Por que isso acontece? Porque ele não passou o conhecimento. Aí toda hora o liderado não toma decisão sozinho, porque ele tem medo, porque ele tem insegurança, porque ele não sabe como fazer, ele não tem iniciativa, ele não desenvolveu a habilidade de olhar outras soluções, e aí toda hora e bate lá na sala do liderado, do líder, tá? E aí todo o tempo. E aí o líder tem um peso de consciência quando isso acontece. O que acontece? Ele fala assim, poxa, se eu deixar na mão dele, eu não treinei ele para isso. Lá no fundo ele sabe disso, né? Eu não treinei ele para isso. E aí eu vou responder. E aí o líder se sente na obrigação de atender todo mundo e fica sobrecarregado e não consegue resolver suas coisas. Quantas vezes que eu vejo líderes em várias escalas reclamando desse problema, tá bom? E aí a sala dele vira uma feira, né? Porque entra e sai de gente toda hora. Porque ele não filtra, não faz a triagem. Esse é o segundo motivo, tá? Você quer saber se você treinou bem a sua equipe? Você quer descobrir se você treinou bem sua equipe e ela tá andando com as próprias pernas? Fica uma semana fora da empresa e desliga o telefone. Se você tiver muito medo de fazer isso já é um indício, tá? Se você tiver com muito medo, faz 3 dias. E se você achar que a situação tá muito grave, faz 1 dia. Fica 1 dia, some, desaparece. E vê o que vai acontecer, tá? E aí você vai começar a ver se você treinou. Vê o tamanho da bagunça na hora que voltar. E você vê se você preparou sua equipe para atuar, mesmo quando você não estiver lá, tá? Terceiro motivo que leva os líderes a não conseguirem conciliar os problemas, conciliar a liderança com o processo. Falta de organização e planejamento, tá? Normalmente eu falo que é o líder bombeiro. E olha que bombeiros têm planejamento, hein? Quem aí tem empresa sabe que o bombeiro tem planejamento para evitar incêndios aí, tem uns planos de segurança. Não vou entrar em detalhes porque eu não domino isso, mas até o bombeiro está tendo mais planejamento às vezes que alguns líderes. Você assumiu aí, às vezes, o papel de bombeiro dentro da sua liderança. O que acontece? As empresas, naturalmente, têm um ritmo de trabalho, algumas empresas têm um ritmo de entrega de trabalho muito rápido. Se eu atendo muito cliente ali, a minha prestação de serviço é muito massiva, então bomba o dia inteiro. E aí o líder entra no piloto automático. Ele trabalha sob demanda, não sabe planejar, tá? Ele vai esperando. Ele tem uma visão de líder que foi a visão que eu tive quando eu assumi a primeira liderança corporativa aos 21 anos. Eu falei assim, olha que legal, eu falei com por telefone, o meu líder de Curitiba, ele falou assim, Vanessa, você foi convidada para assumir a coordenação de uma escola, tal, e você sabe o que é o papel do coordenador? Sabe qual foi a resposta que eu dei para ele, gente? Eu falei assim, não, o coordenador ele resolve os problemas da unidade. Ai, meu Deus, foi hilário. Ele falou assim, Vanessa, o coordenador não tá aí só para isso. O coordenador tá para treinar, o coordenador tá para acompanhar, para definir estratégias, para prever, para fazer planejamento. Mas essa foi a resposta que me veio na mente. O coordenador resolve o problema.
dos alunos e dos professores, tá? Mesmo sabendo disso, eu não tinha interiorizado. Então eu trabalhava muito sobre demanda. E isso com certeza leva você a um cansaço extremo. Eu vejo pessoas, líderes aí que estão em casa agora na quarentena, estão quase morrendo de tanto trabalhar porque não planejam, tá? E essas situações de não planejar atrapalham com o processo. Mas vocês conseguem entender, gente, que tudo isso é causado por comportamento, tá? A pergunta que vocês sempre devem se fazer: se eu tenho dificuldade de delegar, é porque eu sou um centralizador. Por que eu sou um centralizador? Porque eu tenho um comportamento de não confiar nas pessoas, porque eu acho que ninguém é bom o suficiente. Qual é o comportamento que está me levando a ter essa atitude e ter esses resultados ruins? Se eu tenho dificuldade de dizer não, por que eu tenho dificuldade de dizer não? É porque eu sou uma pessoa agradadora? Porque eu tenho medo de magoar as outras pessoas? Eu tenho medo de ser desaprovado quando eu disser não? Tá? Se eu não planejo, eu posso estar tendo um comportamento de autossabotagem, porque eu sei que se eu me planejar, eu vou ter resultados melhores e vou melhorar, mas a minha mente quer me manter ali na zona de conforto, tá? Então tudo isso, normalmente, eu estou desenvolvendo um treinamento hoje de liderança, normalmente esse problema está muito ligado a comportamento. E a primeira coisa que eu trabalho no meu treinamento de liderança é o comportamental. Como é que você aprende a liderar você mesmo, tá? Mas hoje nós vamos falar um pouco, então a gente já entendeu aí os 3 motivos que levam você a ter problemas e a gente vai dar um foco aí nos processos, tá? A gente vai falar muito mais de liderança. Então, vamos entender o seguinte, você como líder tem os seus processos pessoais do seu setor que você precisa fazer, tá? Você já tem que acompanhar os processos do liderado, tá? Mas você vai fazer agora primeiro a realização dos seus processos, porque a maior reclamação que eu tive aqui nas perguntas que eu fiz na última semana foi: qual que é a sua maior dificuldade? Gerir meus processos, tá bom? Então vamos começar aí com 3 estratégias para ajudar você a melhorar essa gestão, tá bom? São 3 formas aí que você vai começar a resolver primeiro a questão do processo, tá? Porque ele tem que acontecer. A maioria dos líderes que conversam comigo, eles falam assim: Vanessa, eu tenho problema de foco e produtividade. Mas o problema de foco e produtividade é porque ele precisa rever também os comportamentos. Então vamos lá, gente. Como eu falei com vocês, primeira coisa para você conciliar aí. Nós vamos começar a mudar os comportamentos fazendo um auto-feedback. Estratégia número 1, auto-feedback, tá? Como é que a gente vai fazer esse auto-feedback? A gente vai olhar para dentro e identificar quais são os comportamentos que estão levando a mim, líder, a não conseguir conciliar essas duas coisas, tá? E o auto-feedback está no seu liderado, já saiu daqui, mas parece que voltou, tá? E aplicar no seu liderado, tá? O que eu quero que vocês façam agora, pessoal? Pega o papel e caneta, escrevam aí, escreve aí, pelo menos 5 comportamentos que estão levando vocês a não terem esses resultados, tá? Por que eu não consigo conciliar o processo? 1, tô com preguiça de planejar, na hora de chegar no fim do dia que eu tenho que planejar, eu vou fazer outra coisa e protelo e procrastino. 2, sou uma pessoa centralizadora, né? Outra, tô tendo muita iniciativa e pouca acabativa, tá me faltando comprometimento com o meu trabalho. Coloca esses comportamentos, tá bom? Dificuldade em dizer não, não me relaciono bem com as pessoas e não consigo fazer treiná-las para que elas deleguem. Então, quais são os 5 comportamentos que você vem usando, né, aplicando aí no seu dia a dia, que você faz com que você não consiga conciliar essas atividades, tá? Sempre pergunta, igual eu expliquei para vocês. Vou dar um exemplo da pessoa com quem eu conversei hoje. A pessoa falou comigo assim: Vanessa, eu tô com dificuldade enorme. Você tem curso de foco e produtividade? Aí eu perguntei: o que você precisa? Olha, eu sou líder, trabalho na área XYZ, eu sou líder e eu tô com dificuldade de gerir os meus processos e fazer com que a minha equipe produza, tá? E aí eu falei com ele: você vai começar a se perguntar: eu tô com dificuldade de trabalhar os meus processos, o que está me atrapalhando? Fulano vem toda hora na minha sala,
No fim do dia eu tô muito cansado, ou eu falo que vou planejar e não planejo, eu começo e perco o foco, aí eu sempre pergunto, se você tá com dificuldade de dizer não, a pessoa tá te interpelando muito, por que que você ainda não conseguiu quebrar esse comportamento? O que que tá levando a pessoa a te procurar muito? Ah, é porque eu não consigo dizer não pra ela. Por que que você não consegue dizer não pra ela? E aí você vai buscando, fazendo perguntas cada vez mais profundas. É um auto-coaching isso, tá, gente? Cada vez mais profundas para identificar a causa desse problema. E aí você identifica o comportamento. Ah, eu não faço planejamento. Por quê? Porque chega à noite, dá uma vontade de ver a TV ali, é falta de comprometimento, é procrastinação, tá? Eu perco o foco. Por que você está perdendo foco? Você vai tentar identificar. Você está tendo muito estímulo visual à sua volta, você está trabalhando em horários que não deveria estar fazendo aquilo, tá? Você está tomando decisões erradas. Então, escolhe aí 5 comportamentos. Depois, eu quero que você coloque desses 5 comportamentos, escolhe 2. Vamos fazer mudanças passo a passo. 2 comportamentos que você acha que se você mudar, você vai melhorar bastante seus resultados, tá? Aqueles que você acha que estão mais gritantes aí. Então, por exemplo, eu também não. Às vezes eu não faço meu planejamento porque falta iniciativa. Ou porque eu não gosto de fazer mudanças. Escreveu? Então vamos supor que você escreveu aí o comportamento de dificuldade em dizer não. Tá? Esse é só um exemplo. O que você vai fazer? Você vai escrever do lado da dificuldade em dizer não, você vai escrever o seguinte: aprender a dizer não. Tá? Do lado da. Por exemplo, eu não tenho paciência para ensinar as coisas para as outras pessoas, por isso que eu mesmo faço. Aí você vai colocar o comportamento contrário à falta de paciência. Ter mais paciência, tá? Colocou o comportamento que tá dando problema, coloca o outro contrário. Tem problema no relacionamento com as pessoas. Melhorar relacionamento com as pessoas. Você vai escolher 2 comportamentos que você vai melhorar. Por exemplo, a sua paciência, a sua habilidade de dizer não, a sua paciência, como eu tinha falado aqui. Escreve. E eu quero que do lado desses comportamentos, você escreva o seguinte: se eu mudar este comportamento, o que eu, como pessoa e como líder, vou ganhar com isso, tá? O primeiro beneficiado tem que ser você. Nós vamos trabalhar de uma forma egoísta. Se eu me tornar uma pessoa mais paciente, o que eu ganho com isso? Qual o benefício que eu tenho com isso? Se eu me torno uma pessoa que aprende a dizer não, qual é o benefício que eu ganho com isso? Tá bom? Então isso é autoliderança também. Você vai escrever os ganhos que você vai ter, tá? E aí, depois o que você vai fazer? Você vai começar a escolher pequenas tarefas onde você vai exercitar os novos comportamentos. Isso lá no treinamento de líderes, eu ensino na luz da neurociência como é que funciona o seu cérebro em relação a isso, tá? E você consegue mudar. E aí você vai pegar, por exemplo, olha, eu não tenho paciência, então você vai pegar pequenas situações do dia a dia, na sua casa, no trabalho, não importa, e começar a exercitar a paciência, tá? Não faça coisas grandes, faça coisas pequenas para começar, tá bom? Dizer não. Começa a aprender a dizer não. Sabe como é que você pode dizer não? Entra num site de compra, chega lá no botão compra e fala assim: não quero. Não. Já que não dá para você ir na loja hoje, porque a gente está no isolamento. Então começa a praticar a habilidade de dizer não. Começa a praticar. Gente, sempre com sabedoria, tá? Vai dizer não sem sabedoria, não, por favor. Então esse foi o primeiro passo, tá? Segundo passo aí para vocês. Gente, é muito conteúdo, né? Segundo passo, organização, tá? Você vai escrever aí as tarefas diárias. O segundo passo, o que eu quero que você faça? Pega uma folha de papel A4, do seu caderno, não importa. Pega essa folha, deixa essa folha aí em orientação paisagem, que é a folha deitada, e você vai escrever na primeira coluna, bem no cantinho esquerdo, todas as tarefas que você executa diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente, não importa, tá? Tem uma coisa coçando aqui, desculpa, gente. Acho que tinha uma formiguinha aqui. Vamos lá. Então você vai descrever todas as suas tarefas. O que acontece quando eu peço isso num treinamento, numa mentoria? Muita gente não dá quantidade, só fechar aqui, muita gente não se dá conta da quantidade de tarefas que tem para fazer. Eu preciso enviar um relatório
eu preciso enviar um planejamento 5W2H, eu preciso marcar reunião, eu preciso fazer uma vistoria no indicador, eu preciso montar um plano de ação. Nomeia tudo que você faz na sua liderança, tá? Todas as atividades. Faz uma lista, não faz, escreve numa coluna só, para facilitar o seu trabalho, tá bom? Fez essa lista? Uma dica para vocês. Vanessa, quando que eu posso fazer essa lista? Vamos começar a raciocinar a organização. Faça. Eu tô trabalhando de casa, tá muito corrido. Você vai fazer essa lista ou bem cedo, ou você pode começar hoje, começa hoje e termina amanhã cedo. Eu sempre oriento você a tentar trabalhar na parte da manhã, porque sua mente está limpa, descansada. Mas é uma escolha sua, tá? Então o que você vai fazer? Monta essa lista, você não vai lembrar de tudo agora, então à medida que você for lembrando, você vai anotando tudo que você faz no seu cargo de liderança. Relaciona tudo. Relacionou? O que você vai fazer? Na próxima coluna, ao lado dessa que você colocou a lista, você vai começar a colocar o seguinte. Essa tarefa é possível treinar alguém e delegar? Cuidado, tá, gente? Cuidado, líderes. As tarefas são suas, não dá para delegar. Mas essa tarefa é possível delegar ou não? Essa tarefa era para eu estar fazendo ou era para eu estar delegando nesse momento, tá? Aí você pode colocar delegar, coloca em cima delegar, S de sim, N de não, tá bom? Só eu posso fazer isso ou eu posso treinar alguém para fazer isso para mim a partir de hoje, tá? Se eu puder delegar, coloquei lá, sim, posso delegar. Coloca numa coluna do lado, para quem eu posso delegar essa tarefa. Ou coloca do lado do S, tá? Lembrando sempre o seguinte, se você viu uma tarefa aí que você vai fazer e você pode delegar essa tarefa, delegue essa tarefa para a pessoa que tem um perfil para realizar. Também ensino isso, a ferramenta diz que é uma ferramenta de delegação muito boa. Por exemplo, preciso de fazer um trabalho que é uma planilha, precisa ser muito detalhado, os números precisam ser conferidos. Então eu vou passar essa tarefa para uma pessoa mais conforme. É uma pessoa que é perfeccionista, ela vai revisar. Eu preciso de alguém para revisar os textos dos meus relatórios. Pede para essa pessoa. Eu preciso de alguém que faça esse trabalho com um relacionamento com o cliente. Pede para uma pessoa que tem um perfil I de influente ou uma pessoa que tem um perfil S de estável, tá? Eu preciso que quando eu delegar essa tarefa para a pessoa faça a tarefa muito rápido. Você vai passar essa tarefa para a pessoa que tem um perfil dominante, tá? Vai dá uma olhada na teoria disso que você vai achar um monte de coisa aí. Então, você vai colocar o nome dessa pessoa e você vai treinar essa pessoa para fazer e vai acompanhar por um tempo até você ver que ela está fazendo direitinho, tá? Se eu não posso delegar a tarefa, essa foi a primeira parte, conseguir delegar a tarefa. Se a tarefa que eu nomeei eu não posso delegar, que dia, que horário, que frequência eu faço essa tarefa? Essa aqui eu faço diariamente. Coloco um D de diariamente. Todo dia eu tenho que fazer. Essa tarefa é semanal. S de semanal. Mensal. Q de quinzenal. Separa por blocos as tarefas que você faz mensalmente, as que você faz diariamente e as que você faz toda semana, tá? Você precisa saber a frequência que você faz para você conseguir distribuí-la na sua agenda, tá bom? E do lado você define o horário. Por exemplo, essa aqui eu tenho que fazer todo santo dia. Qual é o horário que você vai fazer? Pulão do gato, gente. Pulo do gato aqui agora, tá? O que eu sempre ensino, principalmente como eu trabalhei muito tempo com a educação, o que eu ensino muito para os coordenadores? Pior antes de melhorar, tá? Então, para você colocar isso em prática, você vai trabalhar um pouquinho mais agora para depois você diminuir seu ritmo. O que eu recomendo? Tarefas administrativas que exigem concentração e são no computador. Você vai fazer em que horário? No horário que você perceber que os seus liderados não precisam de você. No caso, como eram nas escolas, qual era o horário que eu fazia essas tarefas? Na hora que estava todos os professores dentro de sala de aula, porque ninguém me procurava. Um pai ou mãe, e olha lá, tá? Então, o que acontece? Que horário você vai fazer? Meus liderados chegam 8 horas. Querido, querida, você vai, por enquanto, até você organizar sua produtividade, chegar às 7h30. Mas eu não bato ponto, eu não chego a esse horário. Meu bem, então fica até mais tarde,
tá? Você é um cargo de confiança. E você está fazendo isso para o seu bem. O primeiro beneficiado, lembra que vai ser você? Então você precisa pegar um horário que não tem ninguém, ou você vai fazer na sua casa, tá? E muitas vezes não dá porque tem proteção de dados aí, você não consegue acessar o sistema da sua casa. Então, por favor, escolha horários em que o seu liderado tem poucas chances de te procurar. Tá? É o pulo do gato, é óbvio, gente, mas a maioria das vezes a gente esquece, tá bom? Então, preciso de silêncio para fazer esse relatório, que horário que eu vou fazer? 7h30 da manhã, depois que todo mundo foi embora, na hora que tá todo mundo dentro de sala de aula, na hora que o liderado tá lá na operação, na pauleira, e não vai precisar de mim provavelmente, na hora do almoço, eu faço um horário de almoço num esquema um pouco diferente, tá, gente? É um sacrifício inicial para você ter resultados depois, tá? Ok. E aí, você já definiu esses horários e começa a distribuir essas tarefas. Olha, por exemplo, eu tenho tarefas que eu vou fazer no computador. Eu jogo todas essas tarefas para aquele momento. Há tarefas curtinhas, que é mandar e-mail, faz tudo, faz um grupinho, um bloquinho de tarefas do computador, que são as administrativas, e joga todas, olha, para terça-feira, 8 horas da manhã. É um relatório que vai demorar mais? Eu preciso estar o quê para fazer o relatório? Eu preciso estar com a mente descansada, porque eu preciso pensar para escrever. Então eu vou escolher um horário da manhã. É uma tarefa mais simples de planejamento do dia seguinte? Eu vou escolher à noite, à tarde, ali no final do expediente para realizá-la, tá? Isso precisa ser feito e vai tomar um pouco seu tempo. Piora, depois melhora, tá? Então você vai fazendo blocos aí para poder começar a definir essas atividades. Tá? O que essa realização vai exigir de você de comportamento? 1. Iniciativa. 2. Decisão e comprometimento com você mesmo. Pensa, se você tiver dificuldade de fazer isso, pensa quais são os prejuízos que eu estou colhendo por não fazer isso ainda. O quanto a minha vida está ficando desregulada para fazer isso ainda. Tá? E terceira coisa, gente, montou, preparou a sua agenda? Faça a comunicação. A gente parte do princípio de que o liderado está vendo como nós estamos, o nosso cenário. A gente parte do princípio que o liderado está vendo que a gente está sufocado de tarefas. Ele não está percebendo, tá? Então, o que você precisa fazer? Faz a sua equipe se solidarizar com a sua causa. Então, pessoal, ó, nesse horário, todo dia da semana tá horário, eu estarei fazendo, eu vou fazer o meu relatório. Então, não me interpelem. Quem precisar de mim, me chama antes ou me chama depois, tá? Porque eu só vou atender se tiver morrendo alguém lá fora. Falando no sentido bem grosseiro, tá bom? Avise a equipe. E aí, na hora de colocar em prática, que é um desafio. Quantas vezes eu já dei mentoria pra pessoa e a pessoa tava no expediente, mas agendou mentoria comigo. E assim, no período de 1 hora, a pessoa teve pelo menos umas 8 interpelações. E aí eu cheguei num ponto que eu fiquei assim, ó, esperando ela tomar a decisão, né? É urgente? É urgente, tá? O que tá acontecendo? Ah, não, que a mãe precisa disso. E como é que você vai resolver? Tá? Joga a bola para o seu liderado, para de ser um líder que só responde as coisas. Então ele começou a te interpelar e você já sabe que aquilo não é urgente. Tá, e o que você faria nesse lugar? O que você faria nessa situação? O que tem que fazer nesse caso? Tá? Não responda. Ok? E às vezes vai precisar que você está em reunião, por exemplo, está fazendo alguma coisa, a pessoa fala, você fala assim, não posso agora. Não, mas não posso agora. Tem hora que, gente, tem hora que é necessário fazer isso, tá? Você que é líder e está aqui, tem mentalidade para compreender isso. Seu liderado vai ficar chateado? Vai, mas ele não vai morrer, tá bom? Agora, a não sei que lá na operação tem algum problema gigante acontecendo, você vai ter que ir e precisa ir para acompanhar. Mas para esses momentos, comunica a sua equipe, pessoal, esses horários aqui eu preciso me concentrar para atividade, eu preciso contar com vocês, porque se eu tiver mais tempo, eu vou ajudar vocês, eu vou capacitar vocês, tá? Então, recapitulando aí, se você colocar essas 3 dicas em prática, você vai resolver os problemas dos seus processos, vai começar a treinar a equipe, tá bom? Vamos lá, gente. Recapitulando aí, se alguém quiser fazer pergunta, gente, o momento é agora, tá? Problemas. Normalmente eu tenho problema para conciliar tarefas com liderança, porque 1. Tenho dificuldade em delegar, acho que as pessoas não fazem tão bem e tão rápido como eu faço. 2. Pode ser que eu esteja com dificuldade de dizer não
e eu tenha medo de magoar as pessoas. Isso está muito ligado à inteligência emocional. Terceiro, não planejo, porque provavelmente estou procrastinando e não estou me comprometendo com o meu resultado. Então, eu não planejo. Estou com a mentalidade, o mindset ainda do liderado e não do líder, tá? Líder, ele é, eu vou falar assim, que é 80% pensa e 20% operacional, tá bom? A gente viu aí também que você pode começar resolvendo da seguinte forma. Fazendo o autofeedback, tá? Quais são os comportamentos que eu, líder, tenho que estão fazendo com que eu me comporte dessa forma, com que eu não consiga conciliar os meus resultados, tá? Então, escolhe 2 comportamentos e faz um plano de ação para você começar a mudar esses comportamentos. Vanessa, por quanto tempo que eu vou mudar o comportamento? Você pode mudar esse comportamento. Tem gente que fala muito dos 21 dias, tá, gente? Isso é um senso comum, mas assim, eu não conheço nenhum estudo que comprove que 21 dias são suficientes, tá? Então, Vanessa, na dúvida, quanto tempo que eu vou treinar esse comportamento para ele mudar? 1 ano. Faça por 1 ano. Vai treinando, tá? Você vai errar algumas vezes, mas você vai adaptando. Fez a mudança de comportamento. Dica número 2. Faça um inventário das atividades, todas elas que você tem. E distribua na agenda em horários estratégicos. Horários onde a sua equipe tem menos chance de chamar. Horários onde você tá com a mente limpa para poder raciocinar melhor, tá? E o terceiro é trazer a equipe para se solidarizar com a sua agenda, ok? Quem quer fazer pergunta, pode fazer pergunta. Vou dar um minutinho aí de pausa aí para vocês perguntarem. Gislaine, maravilhosa, beijo para você. Daniel, Marcos, tem mais alguém aqui que eu não tô vendo. Entra e sai da galera, né? Enquanto aí vocês não tem pergunta? Não? Bacana. Pessoal, essas são as 3 dicas pra gente começar, tá? Tem uma infinidade de temas que eu vou trabalhar com vocês daqui pra frente. Tem uma infinidade de assuntos. Toda semana, toda quinta-feira, 19h19, eu vou fazer essa live aqui, tá? O que eu quero que vocês façam pra gente poder ajudar mais pessoas? Tá vendo aí o desenho das setinhas? Assim, ó. Pergunta? Ótima. Estúdio Ciane, seja bem-vinda, querida. Dificuldade de planejar, né? Eu vou pensar numa aula para você aí sobre planejamento, tá bom? Tem umas técnicas muito legais aí que eu posso compartilhar com vocês para poder melhorar o planejamento. Gente, pega essa setinha aí, ó. Manda para... é o Fernando. Olá, Fernando. Pega essa setinha e manda para os colegas líderes, empresários, gestores, porque empresários são líderes e têm dificuldades aí de fazer a gestão das suas atividades, tá? Coloca aí, por favor, essa setinha, compartilha com as pessoas. Presente para vocês, líderes aí. Tem um e-book lá na bio que chama-se De Volta ao Básico da Liderança. Baixa esse e-book, porque além de baixar o e-book... eu vou receber seu e-mail lá e você vai poder, sempre que tiver uma aula, eu mando o aviso para você por e-mail com antecedência, tá bom? E materiais exclusivos, eu sempre gosto de compartilhar planilhas, materiais novos, e eu vou mandar somente para quem tá inscrito lá, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu queria dar de recado para vocês. Ok. Então, gente, toda quinta-feira, 19h19, tô aqui firme e forte, porque eu quero fazer com que vocês sejam líderes inesquecíveis, líderes extraordinários, aquele líder que se depois sair da empresa, quando voltar lá daqui 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, as pessoas vão se lembrar porque ele vai ter transformado pessoas, tá? A gente está num momento que a gente precisa ajudar as pessoas a alcançar o máximo do potencial delas. Então vamos nos desenvolver. Perfis dos funcionários. Sim, claro. Daniel, respondendo aí um pouquinho para você, tá? Na teoria DISC, a gente tem aí os 4 perfis, que é o D de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conforme, tá? Só dando uma pincelada muito rápida.
As pessoas com perfil dominante são pessoas com foco em resultado, são pessoas rápidas, pensam rápido, são pessoas que se desafiam. Pessoas, por exemplo, profissionais de vendas que têm perfil dominante vão se dar super bem, né? Mas ele precisa ter mais um outro que eu vou falar. Pessoas que lideram aí em processos que precisam de velocidade. Pensa numa pessoa na bolsa. Eu gosto muito de pensar no corretor de valores ali na bolsa, tá? Essa pessoa tem perfil dominante. Tarefas em que você precisa de velocidade, tomada de decisão, você manda para o dominante. Precisa de força, tá? Mas o dominante não é bom com pessoas. Eles são até eles pagam de arrogantes, inclusive, tá? São ótimos, precisa de iniciativa, dominante. Precisa de tarefa, precisa que alguém tome iniciativa, o dominante, tá bom? Pessoas influentes são os comunicadores, são aquelas pessoas que precisam de... São pessoas que também têm muita iniciativa. Vamos supor que você precisa de alguma coisa de convencimento, você precisa de um atendimento ao cliente, você precisa de energia ali, precisa fazer um projeto, um evento. Pega o influente para poder fazer esse evento. Ele tem também muita iniciativa. Tá? Qual é o problema dele? Perde o foco muito fácil. Então, se você precisar de um trabalho que a pessoa termine, o influente não é muito bom. Tá? A terceira delas, o I do estável. O estável é o diplomático, é a pessoa que gosta de estabilidade. Ela não é boa para inovações. Se você precisar de alguém criativo, vai pro D e vai pro D e vai pro I, mas não vai pro S, tá? O S não tem muitas habilidades criativas. O S, se você precisa de alguém para fazer um trabalho de conciliação, um atendimento cliente mais tranquilo, um setor financeiro, mas que a pessoa tenha essa habilidade, né, tenha o trato bem bom ali com as pessoas, o S é excelente, tá bom? Preciso planejar alguma coisa, preciso fazer um planejamento ali, passa pro S, o S é ótimo para isso. E eu tenho o C, que é o conforme. Setor financeiro, setor administrativo, é ótimo, porque eles são minuciosos, eles fazem muito bem. Não tem, o S e o C não tem iniciativa, mas tem muita acabativa. Se você der tarefa para ele vai entregar. O S, se você der tarefa para ele vai entregar, mas ele vai demorar a entregar, porque ele é lento. O S, perdão, gente, o estável e o perfil comportamental estável e o perfil comportamental conforme são pessoas mais morosas, são pessoas que demoram muito. Ei, Ju, beijo! São pessoas que demoram muito a entregar, mas entregam, tá? São pessoas que raciocinam devagar. Então, preciso de um trabalho que é ligado a processo, dominante e conforme. Preciso de um trabalho que é ligado a pessoas, estável e influente. Preciso de velocidade, o dominante e o influente. Preciso de planejamento e perfeccionismo, o estável e o conforme, tá? No treinamento de líderes eu ensino tudo isso e você identifica o seu e a gente vê quais são a luz e a sombra de cada um. E aí, nossa, tem uma planilha legal que eu criei também, bem bacana, tá? Mas esse treinamento é lá pra frente, eu não vou falar mais dele por enquanto. Por enquanto a gente é só conteúdo, tá? Queridos, mais perguntas? Pergunta? Respondi, Daniel. Ok? Gente, eu não vi aqui no Face, eu acabei não mexendo também, se alguém colocou pergunta. Se eu não tiver respondido, depois eu respondo, tá bom? Sem problema nenhum. Maravilha, meu caro. Compartilha com outros líderes, conta pra eles como é que foi, manda pra mim o feedback dessa live, como é que foi, o que você acha né? Sempre pra gente trabalhar na melhoria contínua. O e-book tá à disposição para vocês por tempo limitado. Esse e-book vai virar um livro e ele vai ter um outro valor, tá? Então, baixa já de uma vez. Ele ensina você a trabalhar os pilares básicos para você desenvolver sua liderança, ok? Queridos, eu espero vocês na próxima semana aqui para a gente poder se desenvolver. Um grande beijo, fiquem com Deus e cuidem-se. Fiquem em casa, tá bom? Se for possível. Beijo, queridos. Tchau, tchau.